sistema. Então vamos lá, minha gente. Nosso bate-papo hoje, ele tem a ver com uma citação do Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, como vocês sabem, nós já até comentamos, foi onde Jesus deixou praticamente todos os ensinamentos que poderiam, que podem e que devem nos levar assim à nossa elevação moral, à nossa elevação espiritual. E hoje nós vamos dentro desse Sermão da Montanha, nós vamos falar sobre a vingança. Esse assunto, ele está no nosso Evangelho, no capítulo 12, na parte de instrução dos espíritos, que fala sobre a vingança. Eu peguei alguns informativos no Portal do Espírito, num outro estudo espírita promovido pelo IRC, que é um departamento espírita que faz estudos, Centro Espírita Leão Diniz, livro A Verdade Responde, Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz, o livro Celeiro de Bênçãos, psicografia do Edivaldo Pereira Franco, e os auxílios que a Marta me deu também. A frase que nós colocaríamos hoje é essa: Jesus disse: retribuam o mal com o bem. Não resistam ao mal que queiram lhes fazer. Se alguém lhes bater numa face, ofereça a outra face, né? Essa frase é uma frase bastante interessante e a reflexão que nós temos que fazer a respeito dessa frase, de que se alguém bater numa face, ofereça a outra face não é a face para a pessoa dar um outro tapa, mas sim é a outra face, que é a face do amor, a face da compreensão, a face do entendimento, ok? Então vamos em frente. E aí, falamos do Sermão da Montanha, né? E, como mensagem introdutória, eu gostaria de dizer assim para vocês: antes de falarmos do Sermão da Montanha, vamos no nosso Evangelho, vemos, perdão, no nosso Evangelho, o início do ministério de Jesus, quando ele anuncia a vinda do reino de Deus. Então, é quando Jesus começa a pregar, é quando Jesus começa a caminhar pela Galileia e tal, e ele começa a falar ao povo, né? Então, e aí se inicia o ministério de Jesus. O Sermão da Montanha vem um pouco depois. Isso está em Mateus, né? E para consolidar as leis desse reino, Jesus transmite então o Sermão da Montanha, com o objetivo de tornar claro a conduta esperada dos seus súditos. Por que súditos? Súditos são os seus seguidores, que são os cristãos, tá? Então aí Jesus começa a trabalhar ou burilar a conduta daqueles que estão seguindo, que o estão ouvindo. E Jesus cumpre a lei dos profetas, só que ele acrescenta o amor. Isso todos nós sabemos, né? Então, lá em Mateus aparece assim: amar os inimigos. Então, subvertendo a ordem primitiva lá da lei mosaica, né? Olho por olho e dente por dente, de que as pessoas deveriam odiar os seus inimigos, Jesus instrui que amá-los é o jeito certo de tratar os inimigos. Ele diz, inclusive, para que as pessoas orem a Deus em favor daqueles que os perseguem, tá? Então Jesus diz assim, ó: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, né? Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, está lá em Mateus. E aí, nós, como tema do dia, nós vamos falar de vingança. E o que que Jesus fala? Então, Jesus ensina que a vingança não é sinônimo de justiça e que, na lógica do reino de Deus, devemos retribuir positivamente aquilo que recebemos negativamente. Também está em Mateus. E Jesus diz assim: eu digo, não resistam ao perverso.
Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Foi o que nós acabamos de dizer aí anteriormente, né? Então, o que que acontece? A vingança, ela é o revide da ofensa, né? Então, quando você é ofendido, né, é, a vingança é um revide, é um dar o troco, né? É falar, já que você me ofendeu, agora você vai me ouvir, agora você vai ver o que vai te acontecer. Então, a vingança é o revide de uma ofensa. Então, o que fazer? Aí diz assim, Mateus: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Por quê? Como dito anteriormente, né? Deus espera que nós não revidemos as ofensas, né? E tomar cuidado para que isso não se torne um hábito, né? E principalmente para dar satisfação aos outros, porque de repente, né? Muitos se sentem assim: ah, eu fui ofendido, eu vou mostrar para todo mundo as consequências do ofensor para comigo. Então, o cara vai se tornar um violento e ainda querendo mostrar isso aos outros. Então, é quando acabam acontecendo as discussões, os desentendimentos, aonde se faz presente o orgulho, o ego, a prepotência e todos aqueles males que muitas das vezes nós carregamos dentro de nós. E esses males precisam ser extirpados, né? Então vamos em frente. A vingança à luz do Espiritismo. Então, o que, que o Espiritismo nos mostra a respeito da vingança? Vingar-se bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. É uma outra coisa qualquer, menos espírita e menos cristão. Por quê? Jesus ensinou: perdoem os vossos inimigos, né? Não retribuir a ofensa, né, com uma vingança. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Isso está lá muito bem explicado pelo Allan Kardec no nosso Evangelho, no capítulo 12, onde ele fala: amai os vossos inimigos. E no livro A Vingança, de Jules Olivier. Então, como se apresenta em nós a vingança? A vingança, ela se manifesta no nosso íntimo como uma reação carregada de forte emoção por uma ofensa a nós dirigida. Então, é assim que se apresenta a vingança. É, de uma certa forma, um botar para fora aquilo que está corroendo a gente internamente. E aí a pessoa tem a falsa sensação de que a vingança alivia isso, tá? Mas é uma reação negativa, carregada de forte emoção do nosso íntimo, com relação à ofensa dirigida. São também vinganças as formas dos revides em discussões acaloradas, quando trocamos grosserias, com propósitos violentos de vingar crimes e às vezes cometidos a nós e a familiares, tá? Então vejam bem, é, na nossa, no nosso cotidiano, às vezes, muitas das vezes, nós estamos cometendo atos vingativos. Tem um trecho de Santo Agostinho, né, também aí no capítulo 12 do nosso Evangelho, que ele fala sobre os duelos, que é um tema para uma palestra. Já fizemos uma no passado, mas é um tema interessante para uma palestra.
porque nós duelamos constantemente com os nossos familiares, com os nossos amigos, no trabalho. Nós estamos sempre duelando, não com armas, né, de fogo, como se fazia no tempos passados, mas com palavras, com atitudes, com gestos, comportamentos. Então, em geral, são as emoções muito fortes do ódio que levam as criaturas a atos criminosos de vingança. É quando nós acabamos manifestando a nossa fúria, tá? A nossa esse lado às vezes animalesco que nós muitas das vezes preservamos e deixamos transparecer quando nós somos tentados. Então, resistir à tentação é um dos ensinamentos, né? Até no próprio Pai Nosso, né? Tá lá, né? Livrai-nos das tentações. O homem, em seus primórdios, ele entendeu que deveria se proteger. Isso lá atrás, tá? Lá nos primórdios. Seu instinto de conservação aliou-se à razão e os mecanismos de defesa foram surgindo até os dias de hoje. Então, essas atitudes do homem primitivo, ela ainda permanece nos dias de hoje. Com certeza, mais atenuada. Por quê? Porque nós evoluímos também, né? Mas ainda existe. Então, o homem primitivo, às vezes, ele precisava é, agredir, às vezes matar, na sua própria defesa, na defesa do seu meio, na defesa dos seus familiares. Porque eles ainda não tinham a consciência elevada e o poder da palavra desenvolvido para poder, através de articulações mais amorosas, mais saudáveis, mais justas, resolver, né, as contendas que apareciam naquela época. Então, com o desenvolvimento da razão, entretanto, a primazia de um grupo sobre outro reclamava certa dose de liderança, baseada na força e na violência, compatíveis com a brutalidade daquela época. Tá? Então, veja bem, mesmo num processo gradativo de evolução, mas ainda o homem entendia que ele precisava usar da violência, tá? Compatível com as brutalidades daquela época. Então, os homens viviam realmente assim, como animais. Uma ação violenta deveria ser combatida com outra ação violenta, no sentido de extinguir a sua causa. Quer dizer, a forma de se resolver uma contenda era simplesmente eliminar o causador da contenda, levando a própria sobrevivência de seu grupo e de sua família. Então, com esse objetivo, o homem primitivo ele não pensava duas vezes em dizimar tribos ou outros semelhantes que pudessem estar agredindo a ele e a sua família. Então foi quando o homem foi expandindo a noção de grupo e entendeu que ele poderia se unir aos outros no sentido da fraternidade. Isso passado, gente, muitos e muitos anos, séculos e séculos a fim, né? Então, desde aquela época, o homem vem evoluindo, tá? Então, ele começou a perceber, né, que ele poderia se unir aos outros no sentido assim de fraternidade, porque ele via nos outros a semelhança dele mesmo. Mas isso ainda de uma maneira muito rudimentar. Quando descobriu que os outros passavam por problemas semelhantes aos dele, e entendeu finalmente que não era pela violência pura e simples que se deveria lutar pela sobrevivência, mas sim pela união. Foi aos poucos o homem entendendo que unidos eles seriam mais fortes contra as adversidades daquela época, tá? Estamos falando da raça humana e de uma época
onde haviam animais, assim como ainda hoje, né? Mas assim, ferozes, né? Coisas que os homens em grupo poderiam se defender melhor. Então, estamos ainda falando da época animalizada do ser humano. Não estamos falando do momento de hoje. Entretanto, ao longo dos tempos, a contrapartida tomou um novo vulto quando a palavra honra começou a ser empenhada. Aí, gente, desculpe a minha expressão, tá? Mas quando se colocou a honra, né, assim como primeira coisa a ser defendida, aí começa novamente a ignorância, né? O homem começa a fazer atos bárbaros na defesa da honra. Então, o orgulho e o egoísmo levam o homem a forçar por todos os meios a própria primazia, os próprios valores, a capacidade, combatendo não pela sobrevivência, mas pela defesa da honra, revestida sobre as vestes do nacionalismo, da etnia, da supremacia social e tantas outras coisas, né? Que pela honra você começa a combater, certo? As guerras são geradas por quê? Por questões nacionalistas, tá? As adversidades de etnia, um povo não aceita, né, os hábitos de outro, querem se ter a supremacia social e tantos outros motivos. O homem também desenvolve sua noção de Deus, que lhe dá uma nova perspectiva de mundo. Ainda estamos falando do homem primitivo, hein? Tá? Então, o monoteísmo, ou seja, a crença em um só Deus, coloca o homem frente a frente com o convite de entender o porquê de sua vida, de sua existência, sendo o caminho natural o desagregar das posturas mais egoístas e orgulhosas. Então, quando o homem começa a perceber Deus, ele começa a trabalhar um pouco esse caminho e desagregar, ou começa a se desfazer de algumas dessas posturas animalescas e egoístas, né, grotescas. Mas não foi isso, entretanto, o que se viu, né? Deus começa a servir, né? Ou o homem começa, né, ver Deus e Deus começa a servir ao orgulho dos homens, ao invés de o orgulho circunvar a Deus na pessoa do homem. E o homem, ainda refém de seus instintos e agora de suas paixões, né? O homem não consegue conceber Deus além de sua pequenez, tá? Porque ele era muito primitivo ainda, acreditando-se, certo? Chama de violento o que lhe ataca, como se o Criador precisasse de exércitos terrenos, né? Como se Deus, como se o Criador precisasse de exércitos, de formar exércitos, né? Para combater os que atacam. E aqueles que atacavam eram chamados de violentos. Então, Deus começa a servir, de uma certa forma, de orgulho. Vocês devem se lembrar, deixa eu fazer aqui um parênteses, né? Antes de eu continuar, que na época de Moisés, quando Moisés conduzia a multidão, eles esperavam a vinda de um Messias, né? E eles deixavam que esse Messias ele viria revestido de um exército grande, que teria poder de constituir um exército para dizimar todos os violentos. Mas aí o Messias vem, Jesus vem com uma outra proposta.
tá? E Jesus nasce numa manjedoura, tá? E Jesus é o príncipe da paz. Então vamos continuar agora no nosso assunto. A vingança, então, naquela época, era pregada como a supremacia de Deus. E a violência era de quem atacava. A vingança era estimulada, agora travestida da própria crença no Criador. Vocês devem se Último lembrar que na minuto, época hein? medieval. Último minuto, Jorge Luiz. Ah, sim, ok. Ele vai Vocês devem cair. lembrar-se que na época medieval tinha aqueles exércitos que combatiam em nome da igreja, né? Ricardo Coração de Leão mesmo era um desses, né? Que atacavam os cristãos e depois ele se converteu, tá? Então, a vingança naquela época, naqueles primórdios, era pregada como uma supremacia de Deus. Então, repetindo aí essa última frase, a vingança, ela era pregada ainda naqueles primórdios, né? Como a supremacia de Deus. E a violência era de quem atacava. A vingança era estimulada, agora travestida da própria crença no Criador. Então, quem atacava era chamado de violento, mas a vingança com a qual, ou a violência com a qual se contra-atacava, o homem acreditava ser alguma coisa, né, do Criador. Assim, então, como eu disse anteriormente, eles esperavam o Messias, que seria o grande vingador das humilhações que o povo escolhido de Deus tinha sofrido. Messias este, carregando consigo o maior dos exércitos e vingando-se para provar a superioridade de Deus, que foi aquilo que eu fiz um parêntese e citei, né? Que o povo esperava que esse Messias, na verdade, era um grande vingador das humilhações que o povo sofria. Mas, entretanto, na manjedoura nasce o pequeno menino frágil e pacífico, causando natural descontentamento em quem não conseguiu aprender, deixando que a sua honra ficasse acima de sua razão e de seu coração. Esse homem, como se não bastasse, prega o amor aos inimigos, não só combatendo pelas pregações a vingança, mas também como sendo o maior representante da paz. Então, por que Jesus é chamado de o príncipe da paz? Porque ele não só frustrou as expectativas bélicas do orgulho ferido, como ensinou o que fazer com essas expectativas, orientando-as para a compreensão e a união, mostrando que não é a vitória no campo material que torna o espírito feliz, mas a vitória sobre si mesmo no campo do entendimento e do amor. Então foi isso que Jesus, como príncipe da paz, ensinou. Nesse aspecto, as palavras do Cristo assumem mais amplo e novo significado. E que significado seria esse para nós hoje? Então, para o espírita, a vingança não é mais somente um movimento exterior. É um movimento que nasce do espírito, do nosso espírito. E aí deve ser combatida, tá? Para que não se torne erva daninha a corroê-lo, fazendo-o destoar dos objetivos educativos da nossa vida que está em evolução. Então, o espírita, ele deve e precisa compreender esse movimento, tá? Que não é um movimento exterior, mas ele nasce de dentro de nós. É a nossa elevação moral, a nossa elevação espiritual, tá? Contra esses atos agressivos.
É uma mudança que tem que vir de dentro. Então, no campo do espírito, a vingança nasce no sentimento de orgulho ou honra ferido. Esse sentimento deve ser atentamente observado, para que não gere o sentimento de frustração, depressão e revoltas necessárias, tá? Então, nós temos que trabalhar assim o nosso interior, o nosso espírito, tá? E ser esse sentimento ser atentamente observado. Então, nesse tempo, o trabalho na caridade exerce influência decisiva. Quem trabalha no bem tem o campo aberto para transformar em semente diferente o galho podre de que foi alvo, fazendo a sua parte na renovação do mundo. Então, nesse trabalho de elevação do espírito, tá? Se você foi vítima da ação de um galho podre, você pode fazer um ato totalmente diferente, tá? E que esse ato vai trazer o quê? Vai trazer a renovação do nosso mundo. Por isso que nós voltamos naquela frase inicial. Se alguém te bater numa face, dê a outra face, mas dê a face do amor, tá? E não do revide, e não da vingança. Com a reencarnação, o espírito mostra que a vingança não é somente mais um ato material, mas uma postura de estacionamento espiritual, em que duas entidades se cegam, né, ao mundo. Duas entidades seria o agressor e o agredido, para se dedicarem ao pior de si mesmas, em tramas que podem levar séculos a fim. Finalmente, empenhando a palavra esclarecedora, demonstrando não só a covardia dos atos do ponto de vista material, passando pela falta de senso do ponto de vista da reencarnação e culminando na bondade de Deus que visa ensinar e não exterminar. Tá? Deus ensina, Deus nos mostra. E nós devemos ensinar, tá? Mostrar bondade, mostrar amor, tá? E não exterminar, e não sermos vingativos, e não sermos violentos. É mostrar a outra face. E com essa postura, pedimos sempre a Deus que a nossa vingança seja a capacidade renovada de retribuir todo o mal com trabalho. E que essa nossa postura sirva de exemplo aos que nos cercam. Sem pressa, com compreensão e com amor, iremos caminhando no entendimento das palavras do Príncipe da Paz, o maior educador que a terra já conheceu, quando ele diz: amai os vossos inimigos. Sejamos também nós os construtores da paz que vence a violência e do entendimento que vence o ódio no microcosmos que Deus nos legou, que é a nossa vida. A participação, começando do lar e se expandindo à medida de nossa capacidade a todos os corações. Quer dizer, tudo a gente pode iniciar no nosso lar, com os nossos entes queridos, tá? Não praticando atos de violência, né? E sim amor. Então, diante das ofensas, não dê guarida a ofensas, nem te faças igual ao ofensor. Se alguém te perturba e revidas, é semelhante a ele. Se te ferem e não revidas, está mais bem situado do que o agressor, né? Se te ofendem e perdoa, esquecendo a ofensa, enquanto aquele, o ofensor, cai, levanta-te e marchas, situando-te em clima de paz superior ao dele, superior ao do ofensor. Mas, se todavia, após perdoares e esqueceres, resolveres ajudar o teu ofensor, terás logrado a plenitude do que almejas, sabendo que ele, embora sem o saber, é instrumento da vida
para admoestar-te, para te incomodar, no instante necessário, acusando-te de erros cometidos ou de que poderia ou poderás cometer, colocando-te em alerta contra ti mesmo, em considerando que os adversários mais severos estão sempre no homem, em forma de inferioridade e paixões, e não fora dele, como se supõe. Então, o que ele está querendo dizer com tudo isso? Nós temos que aproveitar, né, estando espiritualmente preparados, aproveitar que quando formos incomodados, admoestados, tá, que nós possamos entender que isso é um motivo para nós exercitarmos a nossa elevação espiritual e não retribuir com violência, e sim retribuir com amor. Porque as maiores paixões, né, em forma da inferioridade, tá? Elas não estão fora externamente do homem, elas estão internamente. E se nós estivermos preparados, tá? Nós vamos saber como agir diante as ofensas ou ante as ofensas de uma maneira pacífica, com amor, assim como Jesus nos ensinou. Ninguém mais atacado, desdenhado, ofendido, escarnecido do que foi Jesus. Sabemos, né? O Calvário de Jesus, tudo que Jesus passou. Entretanto, sem nada dever, permaneceu sem medo ante os perseguidores gratuitos, testemunhando que os legítimos valores são as qualidades íntimas e que a realeza verdadeira, ela é inerente àquele que superou esses empecilhos, né, e problemas, planando em harmonia íntima acima de qualquer circunstância. Tá? Então, a verdadeira realeza, ela está naquele que superou o orgulho, a vaidade, todos aqueles males que nos fazem, muitas das vezes, sermos violentos, né? E reagimos ou revidarmos com violência. O diamante na lama, ele não deixa de manter o valor que lhe é próprio. Então, o homem evoluído e valorizado, evoluído espiritualmente, ele não vai deixar de ter o seu brilho, mesmo quando tolhido por calúnias, por situações que possam até mesmo tentar denegri-lo. Então, o diamante ele tem o seu valor intrínseco. E o homem evoluído, o homem espiritualizado, ele nunca vai deixar de ter o seu brilho. Então, não te aborreças, portanto, com as ofensas que te cheguem. Se permaneceres íntegro, não te atingirão, porquanto és o que vivifica. É aquilo que você vive, é aquilo que você é intimamente, e não o resultado das impressões e agressões naturais no roteiro das vinganças. Então, eu quis trazer aí esse quadrinho, né, de Verdade e Luz, que diz assim: a vingança sempre será o caminho mais difícil, a situação mais constrangedora, uma ameaça contra a paz e a harmonia íntimas. Sempre que acertarmos no nosso inimigo, a nossa consciência fica em frente a uma grande perturbação mental, espiritual e emocional, nos trazendo grandes desequilíbrios presentes e futuros. Então, é fundamental que surge uma oportunidade de se viver mais saudável, pelo esquecimento das ofensas, através do perdão e respeito recíprocos. Segue adiante, haja o que possa haver, considerando ou não, certo de que
Todo ofendido de hoje está resgatando as ofensas que ontem praticou. Então, às vezes, quando nós somos ofendidos, nós temos um motivo para isso. E às vezes, num passado, numa vida anterior, nós também praticamos ofensas. Então, como é que nós vamos nos comportar hoje com relação a estas ofensas que chegam até nós? Então, bem-aventurado, pois, quando ofendido e perseguido, porque o reino dos céus te alcançará em breve o Espírito, né? Essa é uma das bem-aventuranças, porém dita de uma maneira mais simplificada. Essa citação, né, é de Joana de Ângeles, do livro Celeiro de Bênçãos, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, diz o nosso querido Chico Xavier, quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque e não responda da mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender ou magoar para sentir-se forte. Olha como é lindo isso do Chico, né? A pessoa que está te humilhando, né? Ele sente a necessidade de te humilhar, te ofender, ele precisa fazer isso para ele se sentir forte. Olha, que coisa interessante essa citação do Chico. E eu quis trazer essa também, que é também Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz, no livro A Verdade Responde. Lembremos-nos de que Jesus, até hoje, está trabalhando no auxílio aos inimigos. E o único caminho por ele escolhido para este apostolado é o caminho do amor, é o caminho do sentimento. Porque só aquele que sabe conquistar o coração dos adversários, pela cooperação e pela boa vontade, pode efetivamente inflamar-se ao sol do amor eterno, com a vitória sobre si mesmo, na subida espinosa e santificante para a glória imortal. Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz. Olha que ensinamento esse maravilhoso que eles nos deram. Então, meus irmãos, que assim seja, graças a Deus, que Jesus nos abençoe, que nós possamos a cada dia nos tornar mais serenos e pacíficos, como Jesus nos ensina, como Jesus sempre foi. E que nós possamos, através desse combate à violência, em todos os sentidos, fazer do nosso mundo um mundo melhor. Boa noite a todos e muito obrigado.